Devocionais a Bíblia toda em um ano. Hoje, Jeremias, capítulos 51 e 52. O capítulo 51 de Jeremias complementa a profecia contra a Babilônia que foi iniciada no capítulo 50. Naquela passagem, nós vimos como o Senhor estava anunciando a profecia, o juízo contra a Babilônia por conta dos seus muitos pecados. O capítulo 50, além de trazer a destruição da Babilônia, também apontava para a restauração do povo do Senhor. Havia uma narrativa que mostrava os propósitos de Deus naquele momento do juízo contra a Babilônia. Agora, esse juízo é intensificado no capítulo 51. Há uma descrição ainda mais figurada, ainda mais cheia de palavras poéticas, para mostrar o juízo do Senhor contra os caldeus. Neste capítulo, o Senhor afirma: enviarei estrangeiros contra a Babilônia, que a lançarão ao vento, como quem separa o trigo da palha, e deixarão a terra deserta. Isso acontecerá porque o Senhor não se esqueceu de Israel e Judá. Esses povos não enviuvaram do seu Deus. O Senhor continua cuidando deles. É por isso que Babilônia, que os caldeus, estão cheios de culpa diante do Santo de Israel. A Babilônia antes era um copo de ouro na mão do Senhor. O Senhor a utilizava para executar o seu juízo sobre as nações. Mas agora é o Senhor quem se volta contra a Babilônia para trazer juízo contra os seus pecados. O Senhor trouxe a justiça à luz. E por isso há um chamado para que venham e anunciem em Sião a obra do Senhor. Os versos 15 e 19 trazem um hino de louvor ao Senhor. Um hino marcado pelas comparações entre Deus, aquele que é a porção de Jacó, e os falsos ídolos, as imagens dos caldeus. Todos aqueles que voltam à imagem serão envergonhados. O Senhor terá juízo contra eles no dia da queda da Babilônia. A seção seguinte, dos versículos 20 ao versículo 40, trazem contrastes entre o Senhor usando a Babilônia para trazer juízo e agora o juízo do Senhor contra a Babilônia. A Babilônia foi usada como um martelo e como as armas de guerra nas mãos do Senhor. Mas agora ele tem preparado as nações para lutarem contra ela, e os reis dos medos e os seus governadores, todas as suas autoridades, toda a sua terra, será usada para dominar sobre aquele povo. O castigo da Babilônia vem acompanhado de um chamado para o povo do Senhor. Eles são chamados a saírem do meio dela, a andarem e não pararem, a permanecerem fugindo daquele povo. O capítulo é concluído com a mensagem de Jeremias, que é enviada à Babilônia. Jeremias instrui Seraías, filho de Nerias, filho de Mazéias, para que quando chegasse a Babilônia, lesse as palavras do livro. Jeremias registrou todas as profecias contra a Babilônia e assim as enviou para que fossem lidas em alta voz e depois declarado que o Senhor cumpriu a sua profecia e fez daquele lugar um extermínio, destruiu a terra de Judá. Em seguida, deve também amarrar o livro e lançá-lo com uma pedra dentro do rio Eufrates, declarando também que a Babilônia será fundada, assim como aquela pedra foi. Portanto, a mensagem do Senhor, mesmo diante do exílio, era que ele traria justiça contra a Babilônia. A terra seria destruída no futuro e depois a Babilônia também seria afundada, assim como o livro que foi afundado no rio Eufrates. O capítulo 52, que encerra o livro de Jeremias, traz uma adição pelo editor. As palavras de Jeremias se encerraram no capítulo 51, no último versículo, e agora é inserido o último capítulo do livro de Reis. Exatamente como foi colocado no livro de Reis, aparece também agora no livro de Jeremias. Esse trecho traz a destruição de Judá, o ataque, a queda de Jerusalém para Nabucodonosor no tempo de Zedequias, bem como a destruição do templo e também os homens e mulheres levados cativos, o total de 4.600 pessoas que foram levadas à Babilônia. E se encerra, por último, com a esperança de restauração, pois o rei Joaquim é libertado. É por meio dele que haverá a manutenção da aliança com Davi. O Senhor continua cumprindo seu propósito, preservando a raiz de Davi em Judá. Esses textos mostram o juízo de Deus, a justiça que é revelada no caráter de Deus. Mesmo que o Senhor tenha usado a Babilônia para trazer juízo, isso não quer dizer que ele ignorasse os pecados que os caldeus, os babilônicos, cometessem. Isso não queria dizer que o Senhor não faria justiça contra a própria Babilônia.
O Senhor mesmo declara nesses textos que por mais que tenha usado a Babilônia, ela também tinha sua culpa, ela também era manchada pelo pecado. Aquilo que eles fizeram contra Judá, que foi realizado conforme a vontade do Senhor, também acarretaria em juízo para eles por conta da maldade com que agiram, por conta do seu pecado e da idolatria que controlava o seu coração. Ao mesmo tempo, esses textos trazem esperança para o povo do Senhor que foi exilado. O retorno de Joaquim e as promessas de restauração continuavam na mente do povo, com a esperança de que após o exílio o Senhor traria restauração para o seu povo. O Senhor os redimiria, pois não se esqueceu de Israel e de Judá. A queda da Babilônia também serve de antecipação da vitória definitiva de Cristo sobre o reino do mal. No dia de Cristo, no dia de seu retorno, ele julgará o mundo, e a maldade que será julgada é evidenciada, ilustrada em Apocalipse justamente pela figura da Babilônia. Novamente, esses textos lembram que o Senhor está comprometido com a justiça no mundo e que no retorno de Cristo ele julgará a todos aqueles que vivem deliberadamente em pecado e não buscam refúgio em Cristo. Além disso, esses textos apontam para Cristo como o descendente de Joaquim. Joaquim, sendo liberto, apontava para a linhagem de Davi que não foi extinta, mas seria continuada até a chegada do Messias. E Cristo é justamente a semente que surgiria futuramente, trazendo plena restauração para o povo de Deus. À luz desses textos, somos chamados a reconhecermos que o juízo de Deus é inescapável. Nenhum de nós poderá fugir do julgamento do Senhor do Universo, do Deus que criou os céus e a terra, e por isso devemos avaliar o nosso coração, avaliar como temos andado e como temos vivido. Resta a nós apenas dois caminhos. Ou sobre nós está a justiça de Cristo, a justiça alcançada por meio da perfeita obediência e que é recebida por nós mediante a fé, ou está sobre nós a certeza da justiça de Deus Pai, a ira de Deus que será derramada sobre todos aqueles que não se refugiam em Cristo, em todos aqueles que não creem na obra do Filho de Deus. Portanto, que o nosso coração se volte à obra de Cristo, pois essa é a única maneira de sermos salvos da ira de Deus.